Que a paz do Senhor esteja no seu coração. Estamos começando o nosso 11º dia do jejum da família. O tema de hoje, ore pelo seu casamento. Ore pelo seu casamento. Graças a Deus. Se você está vivendo um momento ruim, pensando em desistir do seu casamento, hoje quero falar com você. Sua família, talvez você está pensando em desistir, talvez está desistindo do seu filho, da sua filha, porque está dando muito trabalho, adolescente. Por favor, dê uma chance a Deus. Deus pode fazer um milagre. Ele transformou a água em vinho. Ele pode fazer isso novamente na sua casa. Eu não estou pedindo que você use uma nova estratégia ou que você intensifique o seu esforço, que o seu braço pode fazer. Essa é a maneira do homem. Mas não é a maneira de Deus agir. Jesus disse em João 15, 1, 2, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Os ramos. Você sabe o que é ser um ramo? Você não pode ser um ramo de si mesmo. É Ele que nos faz ramos. Mas você diz, eu estou tentando ser um ramo. Essa é a questão. Você está tentando ser o que Ele disse que você já é. Não tente ser o que você já é. Deus fez de você um ramo. Então apenas seja esse ramo. O ramo tem a mesma natureza da videira. Se a videira tem uma determinada cor, o ramo também tem. Faz parte. Se a videira é sã, o ramo também será. Tudo que o ramo precisa fazer é permanecer conectado no tronco da videira. Só ficar nele, ficar em Cristo. Na mesma passagem, Jesus continua dizendo a respeito dos ramos, sem mim, nada podeis fazer. Pense nisso por um momento. Se você receber essa revelação no seu coração, o que vai acontecer? Se eu sou um ramo, permaneço nele, não tenho que fazer nada e nem posso, então eu vou descansar. Você vai aprender a descansar. Você não estará mais tão cansado, irritado, estressado, tentando produzir algo no seu casamento que nunca você conseguirá por si mesmo. Sobre a afirmação de Jesus, sem mim vocês não podem fazer nada. Algumas pessoas dizem, esta é uma expressão linda, mas eu acho que é apenas uma afirmação poética. Muito bonito, mas não é prático, não é? Eu entendo. O que eles estavam tentando dizer é o seguinte, sem mim vocês não podem fazer muitos milagres. Não, Jesus disse, sem mim vocês não podem fazer nada. Ele não disse outra coisa, não leia outra coisa, não imagine outra coisa. Portanto, eu devo viver a minha vida crendo que como ramo, Ele me dá força vital, me dá saúde, me dá sabedoria e estratégias inspiradas que vão transformar o meu casamento. Virá dele a inspiração, a direção que você deve fazer. Ele provê tudo. Você precisa ter essa consciência. Isso significa que você não precisa fazer realmente nada. Então, seus problemas, eles sempre surgem quando você quer fazer alguma coisa. Quando você está tentando resolver as coisas. Quando Jesus disse que não podemos fazer nada, Ele não quis dizer que ficaríamos parados passivamente. Não, essa dependência é saber que Ele é a fonte das ações. Ele vai mover no seu coração. E aí, quando você for fazer algo, você está fazendo pelo Espírito. Ele que está fazendo, não é você. Então não vai ser pesado. Por exemplo, se preciso me levantar, porque tem uma pregação para fazer, eu sei que, mesmo ao me levantar, eu estou confiando nele para receber graça de me levantar. Devo confiar nele para que a graça se manifeste. Preciso confiar que Ele me dará palavras na minha boca quando eu for pregar. Eu devo confiar nele porque eu sou apenas um ramo. Não sou o originador de nada, mas apenas o canal por onde essa graça vai fluir. Você não é um reservatório. Você é um canal, um cano que sai do reservatório. Deixe-me dizer isso com toda a reverência. O Senhor se colocou numa posição na qual Ele não fará nada sem você. Ele é soberano, Ele não precisa de nós, mas na sua soberania decidiu agir em cooperação com o homem. O Senhor poderia ter feito Ele mesmo a parte que sustenta o fruto, mas em vez disso Ele diz,
eu assumo a parte que produz, e você será o ramo que segura o cacho de uva. Ele nos faz participar para que a nossa vida tenha relevância. O que você precisa? Como pode a videira ser rica em seiva, em qualidade, e os ramos dessa planta serem pobres em qualidade? Não faz sentido, não pode ser assim. Muitos ramos estão, então, tentando dar o melhor de si para ter frutos, esforçando-se. E então a seiva mal chega até eles, só chega em pequena quantidade, porque eles estão tentando produzir algo que era só para receber. Você sabe qual que é o problema dos galhos que não dão frutos? Eles lutam muito, tentando ser frutíferos sozinhos. Não funciona, não funciona. Mas se eu ficar parado, nada acontecerá. Alguém diz, isso seria verdade se você não fosse filho de Deus, se você não tivesse nascido de novo. Sim, nesse caso eu diria que você tem razão. No entanto, se você é filho, seu esforço é na verdade um grande erro. Não conseguimos nem produzir vida natural, mudança natural, conseguimos mudar a nossa vida. Quanto mais a vida espiritual, o que nós podemos fazer? Nós nem conseguimos fazer no nosso coração bater agora mesmo, está batendo porque Deus está nos dando vida. Maridos não mudam esposas, e nem esposas mudam maridos, e nem mudam a si mesmos. Você não sabe como educar apropriadamente os seus filhos, e se sente sobrecarregado com as demandas do casamento, e eu te entendo. Você precisa apenas reconhecer que não pode, por si mesmo, ter um casamento abençoado, filhos abençoados. Você pode experimentar, no entanto, o céu na terra, mas para isso você precisa do Senhor. E como que eu faço? Você tem que orar. Você precisa orar. Quando nós reconhecemos que não podemos coisa alguma sem o Senhor, a nossa resposta natural não é ficar chorando no canto, é orar. Amém. Não é desesperar, é orar. Quem depende, ora. Quem depende, ora. Amém. Existe uma coisa que nós gostamos de chamar de dependenciômetro. A oração é um dependenciômetro. Ele mede a sua dependência. Quem depende muito, ora muito. Quem depende pouco, ora pouco. Quanto mais você depende, mais você recebe. É como dizer que a oração é esse dependenciômetro. Você precisa orar pelo seu casamento. Ouça, você não pode, por exemplo, assistir a Netflix o tempo todo e esperar que Deus fale com você lá. Não, lá não é o lugar. Se você deseja que Deus fale com você na área do seu casamento, educação, filhos, ou em qualquer outra área, você precisa ter tempo com Deus. Não com a Netflix. Você pode assistir Netflix, não é pecado. Só estou te dizendo que não é lá que você vai ouvir a voz de Deus. Você precisa reservar um tempo com Ele. Não há, como eu disse, nenhum problema em assistir nenhum tipo de programa, é legítimo, externamente está tudo bem, mas realmente encontre tempo para ficar longe de tudo e estar com o Senhor sem interrupção. Isola, vai ouvir a voz de Deus. Deixe que Ele lhe mostre a obra que Ele quer fazer na sua casa. Nós precisamos destruir todo engano maligno na nossa mente e a respeito da oração. Muitos não oram porque se sentem acusados, incapazes de corresponder ao padrão de Deus para terem suas orações respondidas, então eles não oram. Pensam que se houver qualquer coisa errada na sua vida, Deus não vai ouvir a sua oração. Como se alguém tivesse a vida toda certa. Eu creio que hoje você será liberto de todo o jugo do engano, em nome de Jesus, e terá a sua vida de oração liberada. Amém. Muito bem, por que orar se Deus sabe todas as coisas, pastor? Muitos dizem isso por causa do que Jesus disse lá em Mateus 6,8. O Pai sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Mas o Senhor disse que é justamente porque o Pai sabe todas as coisas, é que eu tenho que orar. O Senhor está nos motivando a orar, na verdade, porque no verso seguinte ele diz, portanto, vós orareis assim. Ele continua, porém, o espírito de engano
é que leva as pessoas a concluir exatamente o oposto. Deus nos criou com liberdade de escolha. Logo, nós não podemos ser abençoados de uma maneira forçada. Você vai ter que querer, você vai ter que desejar. É como se o Senhor nos dissesse assim: ó, eu tenho todas essas bênçãos aqui para te dar. Tenho saúde, salvação, sucesso, sabedoria, mas eu preciso de uma resposta da sua parte. Resposta da sua parte. Você precisa consentir, concordar em receber todas essas bênçãos. Eu não posso simplesmente te abençoá-lo contrariando a sua liberdade de escolha. Eu vou te dar se você realmente desejar. Então, o que é oração? Oração nada mais é do que o coração aberto, a mente aberta e as mãos abertas para receber. Isso é oração. Eu quero, eu preciso, eu creio na sua bondade. Nós não trazemos nada para Deus, mas nós recebemos tudo da sua mão. Essa que é a verdade. Deus não precisa de nada, nós precisamos. Deus não pode abençoar alguém que está com a mente fechada, coração fechado, mão fechada, crença errada. Não adianta dizer coisas como: se Deus quiser me abençoar, Ele vai me abençoar de qualquer jeito. Não, Deus não pode fazer isso. Se você quer alguma coisa, você deve demonstrar isso a Deus com a boca e com as mãos abertas. Não espere que as coisas de Deus aconteçam automaticamente. Deus não está lidando com robôs, mas com filhos. Ore sobre as suas promessas. Em Daniel 9, nós lemos que o profeta Daniel entendeu, enquanto lia o livro de Jeremias, que o cativeiro de Israel deveria durar apenas 70 anos, lá em Jeremias 24, 12. Ele fez as contas e ele entendeu que já se haviam passado os 70 anos. Mas ele não ficou acomodado apenas esperando que a palavra se cumprisse. Ele foi orar. Uma vez que ele percebeu, ele foi orar. Deus quer que oremos pelo cumprimento das suas promessas. Se ele falou que vai chover, então peça chuva. Amém. Se ele falou que vai restaurar o seu casamento, peça. Se ele falou que você e a sua casa vão servir ao Senhor, peça. Amém. Se ele falou que você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer, peça. Amém. Peça o que você está pedindo, não é? Daniel 9:2 diz: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinzas. Que coisa, né? Olha, irmãos, deixa eu falar algo para você. Esse é o ano da restituição. Amém. Mas alguém me lembrou essa semana: pastor, não é só o ano da restituição, é também o ano das coisas novas. Deus vai nos restituir e Deus vai fazer coisa nova. Amém. Nós estamos começando esse ano e o nosso prédio, nosso telhado caiu. Deus vai restituir? Vai. Não tenho dúvida, mas Ele vai fazer algo novo também. Amém. O diabo sempre sai perdendo, Deus tira vantagem. Talvez você começou o ano e, em vez de restituir, está como nós, saiu perdendo, aparentemente. A história não terminou, o ano não acabou. Amém. O diabo está agindo, mas Deus agiu primeiro. Ele é só um reagente. Abra o seu coração. Deus quer fazer coisas novas no seu casamento. Vai restituir, mas vai acrescentar. Aleluia. Jesus disse para... Às vezes caiu um, Deus vai dar 2. Melhor. Porque restituição é dar o que caiu. E a nova? Será que não é outro? Olha, quem tem ouvidos que ouça. Jesus disse para pedirmos até recebermos. Tiago diz que nada temos, porque não pedimos. Que coisa, né? Olha o que diz Tiago 4:1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde se dão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tende, porque não pedis, meu Deus. Tão simples. Eu sei que pode parecer simplista, mas casamento em crise é casamento sem oração. Puxa vida, isso é uma frase de Instagram, né? Mas mais do que isso, uma frase para você, no seu coração. Casamento em crise é casamento sem oração. Casamento em crise é casamento sem oração. Separe apenas 5 minutos. 5 minutos
todos os dias antes de dormir e ore junto com o seu cônjuge. 5 minutinhos, você vai ver, mesmo com sono, mesmo que você não sabe exatamente, ore. É impressionante como 5 minutos de oração podem mudar completamente o ambiente da casa. A hora que você começar a orar, talvez vocês vão começar até a brigar. O diabo vai alvoroçar. Mas não preocupa não, insiste, perdoa e vai de novo. De repente você vai ver que algo vai começar a mudar na sua casa. Há um sentido bem específico em vencermos a carne pela oração. Nós não precisamos ter inveja de outras famílias, de outras pessoas que têm. Basta pedir ao Pai que Ele nos dá. Nós não precisamos cobiçar ou roubar, diz a Bíblia. Basta pedir. Não há necessidade de fazer guerras e lutar, pois o Pai tem em abundância para todos. Assim, nós nos tornamos carnais quando nós deixamos de orar. Foi exatamente isso que o Senhor disse a Davi depois que ele pecou. O Senhor lhe disse, lá em 2 Samuel 12:7, eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, eu dei-te a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Que você está fazendo? Te neguei nada, te dei tudo que você quis e podia estar dando mais. Em outras palavras, se você queria mais, por que você não falou comigo? Eu tenho aprendido que o segredo é sempre falar com o Senhor. Tudo, qualquer coisa. Seja tentação, pecado, fraqueza ou desejo. Se a sua esposa não quer fazer sexo com você, em vez de você ficar xingando e brigando, fale com o Senhor sobre isso. Ah, pastor, sim, claro. Se o seu marido não é o homem que você gostaria, não fica xingando e brigando com ele, não. Fale com o Senhor sobre isso. Nós gostamos de falar com os homens, reclamar, mas o segredo é falar com o Senhor, em oração. Veja quanto pecado e carnalidade podem ser vencidos e evitados se somente falarmos com o Senhor a respeito dos nossos desejos e dos nossos problemas. Então, outro ponto, rejeite todo o merecimento pessoal. Quando orar, lembre-se, porém, de que o poder da oração não está em você, está em Cristo. Cristo. Algumas pessoas pensam que se fizerem longas orações serão ouvidos. Não, na verdade o Senhor Jesus sempre fez orações curtas. Mas ele sempre condenou as longas orações dos fariseus, como está lá em Mateus. Alguns acreditam que o poder está no volume, no tom de voz. Outros presumem que está na repetição ou nas palavras eloquentes. No entanto, nós precisamos nos lembrar que não é a oração em si mesmo que faz a diferença, não é uma reza. Mas é aquele a quem nós oramos. É isso que faz toda a diferença. Você pode ler em Mateus 6. Tentamos fazer uma oração longa, ou repetidamente, ou ainda em voz alta, tudo isso tentando merecer resposta. Barganha. Alguns dizem agora eu tenho de orar para valer, tenho de orar com mais poder. Eu entendo o que esses irmãos têm em mente, mas a verdade é que a resposta não depende realmente de como nós oramos. O poder é dele, o poder não é da nossa oração. Não estou dizendo que não podemos orar em voz alta, porque lá na cruz o Senhor clamou em alta voz. Eu não digo também que não podemos repetir a oração, porque Jesus orou 3 vezes as mesmas palavras. Na verdade, Jesus também fazia eventualmente longas orações, como nós lemos lá em João 17, mas tudo isso era expressão do coração, não uma tentativa de persuadir a Deus a fazer alguma coisa. Não mude o seu conceito da oração. Deus... Aí você pergunta para mim, como que Deus pode ouvir a oração de alguém como eu, que tenho falhas e erros? Deus enviou, querido, seu próprio Filho para nos salvar, quando o mundo nem mesmo tinha consciência de que estava perdido. O Pai, Ele não nos deu o Filho porque alguém pediu, mas simplesmente porque Ele nos ama. Essa é a base de toda a oração. Não é uma troca, é amor. Não precisamos persuadir a Deus relutante a nos abençoar, calado, né? Como se pudesse dizer na barra da calça, por favor, por favor. Não, Deus já quer te abençoar.
Ele não está precisando ser persuadido, não. Nada disso. Nós estamos orando a um Pai amoroso que só quer ouvir o nosso pedido, só quer ouvir a nossa oração. Por isso, use as suas palavras mais simples e seja o mais direto e sincero possível. Não fique preso a formas ou palavras. Apenas olhe para o coração de Deus. Seja honesto, seja sincero. Não olhe para si mesmo e nem pense que será ouvido por causa da justiça própria, porque merece alguma coisa. Ninguém pode receber coisa alguma de Deus com base no seu merecimento pessoal, porque nunca seria suficiente. Esse é o motivo pelo qual muitos não recebem, porque estão tentando merecer a bênção de Deus. Avalie o seu coração, avalie suas orações nesses dias, não para ficar acusado, mas para passar a pedir sem merecer. A bênção de Deus é somente para aqueles que reconhecem que nada merecem. E por isso dependem completamente da sua graça. Talvez você que está me ouvindo aqui, talvez você até pecou, adulterou, sua mulher está largada de você, sua vida está um frangalho, quebrou empresa, perdeu tudo, você não merece nada, você sabe disso, está mal. Ou você está na hora de provar se eu estou falando a verdade. Porque você sabe, o diabo está falando, eu estou dando uma palavra para alguém aqui. Então, faz o teste. Ousadamente, chega diante do seu pai hoje, coração honesto, fala: Deus, eu acabei com tudo, baguncei, aprontei, não mereço nada, pelo contrário, mereço o inferno, mas eu aceito o seu perdão. Eu ouso pedir sem merecimento nenhum, só pela graça e pelo amor do Senhor, só porque eu sou filho. Testa, vamos ver, a parábola do filho pródigo está lá para te lembrar que os pródigos também são amados pelo Pai. Puxa vida. Glória a Deus. Aqueles que andam pela lei, ou seja, que buscam merecer a bênção de Deus, não conseguem ter fé para receber coisa alguma. Antes que alguém me taca pedra, não estou mandando você pecar, não. Estou falando com quem já pecou. Mas se você pecar, lembra disso. Isso acontece porque quanto mais olham para si mesmos, para os seus esforços próprios para receberem de Deus, claro, menos fé conseguem ter. O segredo para recebermos o milagre não é tentar merecê-lo, mas é simplesmente reconhecer e crer que por meio da cruz de Cristo, todos os tesouros dos céus foram abertos para você. Liberados. Pelo menos alguém disse amém. Amém. Perdendo a chance. Olhe para todas as pessoas que receberam o milagre de Jesus durante seu ministério na terra. Nenhuma delas mereceu. Elas não fizeram nada para receber o milagre, além de crer, simplesmente. Elas receberam por causa da graça de Deus. Do lado oposto, os fariseus tentavam de todos os meios merecer as bênçãos de Deus. Mas não há registro de que nenhum deles tenha recebido sequer o milagre de Deus. Se você olhar para a graça de Deus, ele olhará para a sua fé. Toda a nossa fé é uma fé na graça, na graça. Se presumirmos que merecemos algo, então nada recebemos. Mas se tivermos fé de que a graça é maior do que o nosso pecado, então nós veremos o milagre. Nossa fé depende completamente de conhecermos a graça de Deus, não as exigências de Deus. Nossa fé será maior à medida que tivermos maior revelação do favor imerecido de Deus. Se pensarmos que somos pouco amados, ou que Deus nos ama por causa do nosso bom comportamento, então não vamos ter fé nenhuma para receber milagre algum. Porém, se nós descansarmos completamente no seu amor sem limites, e confiarmos que nada receberemos por merecimento, então nós vamos ter uma grande fé e vamos ver grandes milagres. Bom, pastor, mas orar por mim mesmo não é egoísmo? Muito bem. O pensamento comum é que nós devemos orar pelos outros e deixar as nossas necessidades e desejos por conta de Deus. Ou seja, não devemos orar a respeito deles. Como se dissesse, se Deus quiser, ele já sabe, não preciso falar nada com ele. Mas isso é um engano. Orar por si mesmo não é um tipo de egoísmo, mas é uma expressão sincera da dependência do Pai. 1 Crônicas 4:10 diz: Jabes ou Jabés invocou o Deus de Israel,
dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Deus não repreendeu ele. Veja quantas vezes a palavra me é mencionada. Pelo menos 5 vezes. Enquanto Deus é mencionado apenas 3. No entanto, a Bíblia fala que Deus ouviu a oração de Jabes. E no verso 9 diz que Jabes era o mais ilustre dos seus irmãos. A palavra ilustre aqui é cheio de honra, cheio de glória, cabades. Uma oração curta e aparentemente tão egoísta. Contudo, Deus se agradou da oração dele. Precisamos também orar a oração de Jabes. É muito importante. Você precisa apenas seguir a lógica do céu. Existe uma lógica da terra, existe uma lógica do céu. Romanos 8,32 diz: aquele que não poupou, olha a lógica, aquele que não poupou seu próprio filho, que é o mais importante, é tudo que ele tinha, por todos nós o entregou, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É como se alguém dissesse: o seu pai te deu um carro zero. Por que você está em dúvida se ele vai te dar gasolina? Não faz sentido. Te deu uma cama. Por que você duvida que ele vai te dar o sono? Não é? É uma coerência. Agora, e essa ilustração pobre, o argumento de Deus, a lógica de Deus é muito clara e poderosa. Se o pai não negou a você o seu próprio filho amado, que é o que ele tinha de mais precioso, o que mais que ele poderia negar agora? Carro, casa, casamento, viagem, saúde. O que é maior que Cristo? Nada. Obrigado, pastor. Se o pai nos deu o seu próprio filho, quando ninguém estava pedindo, por que agora nos negaria qualquer bênção quando a gente está pedindo? Se o pai não negou o seu filho, que lhe custou tanto, por que nos negaria agora bênçãos tão pequenas que não custam nada? Pagou sua conta no inferno, não vai pagar no banco? Agora você fala amém, né? Se o pai nos deu o seu único filho quando nós ainda éramos seus inimigos, imagine o que ele nos dará agora que fomos reconciliados e feitos filhos. Meu Deus, eu era inimigo dele, ele me deu um filho, agora eu sou filho amado. Barbaridade, a posição mudou demais. Somos amigos de Deus, como Abraão. O Pai quer manifestar sua graça e a nós, dando-nos todas as coisas livremente em Cristo. Nossas orações são ouvidas apenas por causa da sua graça. A maior de todas as bênçãos que recebemos é a salvação. E ela é recebida quando fazemos uma simples oração de entrega. Não tivemos que merecer, obedecer, cumprir condição. Foi de graça. Se a salvação é recebida assim, por que as outras nos seriam dadas de outra forma? Todas as bênçãos são recebidas pelo descanso da fé. Amém. Quando você ora. Amém. Puxa vida. Espero que você tenha ficado com vontade de orar. Quem não ora é porque não entendeu ainda o que nós compartilhamos hoje. Mas eu não estou aqui para te condenar. Às vezes eu converso com a minha esposa sobre pessoas que não oram, que vivem perto de nós, né? Às vezes você quer que os seus filhos orem mais, que os pastores orem mais, que irmãos orem mais. Eu sempre falo, em algum momento talvez eles vão precisar de Deus. Ou vão descobrir o tanto que estão perdendo. Oração não é uma obrigação. Tira isso da sua cabeça. Amém. Ninguém é obrigado a orar. Meu filho, quando tinha 7 anos, me fez essa pergunta, levando ele para a escola. Do nada ele me perguntou: pai, é obrigado a orar? Porque talvez alguém falou isso para ele, brigou com ele. Naquela hora o Espírito Santo me orientou, eu não respondi. Eu disse para ele que nós iríamos, como um exemplo, andar juntos o dia todo. Você vai imagina que você vai passar o dia comigo. Você não vai para a escola hoje, só um exemplo. Se você sabe que eu te amo? Sei. Se você falar comigo ou não falar nada, vai mudar meu amor? Não. Então tá bom, então imagina que a gente vai andar junto e você não precisa falar nada. Se você não quiser, não quero,
estou com preguiça, vou ficar calado. Pode ficar, não tem problema não. Só de você estar aqui já está bom. Eu amo você. Mas se você precisar de qualquer coisa, ou quiser qualquer coisa hoje, fala comigo que eu vou parar o carro e vou comprar para você. Ele ficou me olhando, falei, é só um exemplo. Falei, mas se fosse assim, você ia querer falar muito ou pouco comigo? Não, iria falar muito. Aí eu falei para ele, então oração é assim. Se não quiser falar nada, não precisa. É amado do mesmo jeito. Mas qualquer coisa que você quiser, só pedir para o seu pai. Ele está pronto para te abençoar. Amém. Oração não é uma obrigação. É uma oportunidade de falar com um pai amoroso, que não quer te negar nada, porque já te deu o filho, mas está só esperando que você fale com ele. Quem pede muito, recebe muito. Amém. Deus quer que você fale. Eu não sei orar, você sabe conversar. Você sabe falar com qualquer pessoa. Você fala até com um psicólogo. Não pode falar com seu pai? Fala do seu jeito, com as suas palavras. Quanto mais honesto e verdadeiro você for, mais você vai ser ouvido. Fala que você está querendo matar alguém, que você está com ódio. Fala que você está tentado, está caindo. Fala que você tem um desejo. Fala que você está se sentindo abandonado. Fala a verdade. E ele vai se revelar a você. Vai mudar o seu casamento. Fala que você está com preguiça. Eu não encontro quase ninguém que faz essa oração. Estou na preguiça. Consigo levantar, tem sono. Fala com Deus, você vê se Deus não muda. Você não vê pessoas orando sobre temperamento. Né? Estava ouvindo pastores falar na rádio. Tinha uma luta grande, temperamento, ficava nervoso à toa, brabo. E ele falou, Senhor, não quero ser essa pessoa, não consigo me mudar, me ajuda. E ele viu Deus agir na vida dele. Tudo você pode falar com o Senhor. Amém. Você acha que você é burra? Então pede inteligência. Mas não fica falando que é, não. Deus te dá qualquer coisa. Puxa vida, vamos orar? Diante disso, vamos orar. Vamos pedir a Deus. Você sabe que até para orar você tem que pedir a Deus para conseguir orar. Porque às vezes a gente não ora porque não pede orar para Deus ajudar você a orar. Puxa vida, pastor, mas agora ficou difícil, hein? Até para orar eu tenho que orar? Tem, porque o diabo te resiste. Dá sono, parece problema, telefone toca, menino chora, cachorro late. É ou não é? Eu oro para poder orar. Senhor, me ajuda porque eu preciso orar. E eu quero orar, então me ajuda a orar. Vamos fazer essa oração. Pai, nós oramos. Ensina-nos o valor da oração. Opera em nós o seu querer, o seu realizar. Meu Deus, abre os olhos dos meus irmãos, para que eles vejam quantas bênçãos o Senhor tem para eles. Amém. Só está esperando que eles falem com o Senhor. Somos filhos amados. O Senhor é um Pai bondoso e amoroso. Não é uma troca, não é uma exigência. Amém. É amor, é amor. Podemos pedir e crer que o Senhor nos ouve e vai nos atender só porque o Senhor nos ama. Não porque nós merecemos, porque não merecemos coisa alguma, mas porque o Senhor já conquistou na cruz, já cumpriu na cruz todas as exigências, e por isso a mão está estendida para nos abençoar, abençoar nossa família, abençoar nosso casamento, abençoar nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Querido, vou salvar essa live. Eu acho que alguém precisa ouvir essa live hoje. Que poderoso nós conversamos aqui hoje. Manda o link para alguém, convide alguém para estar com a gente, tá bom? Aqui no canal, no YouTube, no Instagram, onde nós estivermos falando. E que o Senhor te abençoe grandemente. No nome de Jesus, tenha um dia abençoado. Ore pela sua família, ore pelo seu casamento, fale com Deus, seja abençoado.